Olá, queridos, tudo bem? Bem, a nossa aulinha de hoje é sobre organização do poder judiciário. Já que a gente falou da separação dos poderes, a gente precisa passear por esses poderes. E aqui, o poder judiciário é o mais complexo de todos. Bem, mas nada demais para que vocês não possam entender. Vou fazer um organograma do poder judiciário para que vocês entendam algumas características importantes. Vamos lá, então. O poder judiciário ele é dividido em duas partes: justiça comum e justiça especial. Vamos começar pela nossa justiça comum aqui, que é dividida em três partes: justiça estadual, justiça federal e justiça militar estadual. Aqui é simples, é onde são julgados os policiais militares de cada um dos estados. Bem, a justiça estadual é aquela justiça que julga a maioria dos casos, desde casos de locação, até um problema na aquisição de um imóvel, por exemplo, uma situação de divórcio litigioso, questões de família, são julgadas aqui pelos juízes estaduais. Porém, se aquela decisão ou aquele julgamento envolver a União, ou seja, o governo federal, como por exemplo o imposto federal, como o imposto de renda ou um bem da União, aí deve ser julgado pela Justiça Federal. Só que para que você entenda melhor o Poder Judiciário, você tem que entender um princípio básico, que é o duplo grau de jurisdição. O que é isso? Basicamente, isso é um direito de todos os cidadãos a serem julgados por uma segunda instância. Vamos supor que, por exemplo, aquele juiz de primeira instância ali, ele não vá com a sua cara e ele profira uma sentença que é uma sentença injusta, que você não concorde. Todo mundo tem o direito de fazer um recurso e levar isso até o segundo grau. O segundo grau é onde ficam os tribunais. Então reparem que aqui, na Justiça Estadual estão os tribunais de justiça. TJRJ, por exemplo, onde ficam os desembargadores. Já na Justiça Federal, a segunda instância é o Tribunal Regional Federal. E ali também trabalham desembargadores, são espécies de juízes de segunda instância, juízes promovidos. A Justiça Militar também tem o seu tribunal. Nesses tribunais aqui tem uma característica importante, que é o chamado quinto constitucional. Um quinto dos membros de cada um desses tribunais é formado por pessoas que não são juízes. São ou advogados, indicados pela OAB, ou membros do Ministério Público, promotores, que passam a compor esses tribunais justamente para dar uma visão mais de não judiciária, para dar um pouco mais de heterogeneidade a essas decisões. Bem, a segunda instância, em tese, ela interrompe o processo. Aqui deveriam acabar os processos. Porém, se esses processos tiverem alguma questão que foram julgados contrariamente à lei, nós ainda podemos submeter a mais uma instância, que é a instância que defende a legalidade, defende a fiel e correta aplicação da lei. E esse tribunal ele é chamado de Superior Tribunal de Justiça, o STJ, muito famoso. Lá no STJ não trabalham juízes, não trabalham desembargadores, trabalham os ministros do STJ. E aqui a gente dá uma pausa na Justiça Comum e vamos caminhar para a Justiça Especial. A Justiça Especial ela também tem três partes. Justiça do Trabalho, como o nome já diz, julga todas as questões que envolvem empregos. Depois, Justiça Eleitoral, que julga aquelas questões que envolvem as eleições. E, por fim, a Justiça Militar Federal, que julga as questões que envolvem os militares do governo federal, os militares do Exército. Lembrem que aqui é a Polícia Estadual, a Polícia Militar, ou o Corpo de Bombeiros. Aqui seria Exército, seria Marinha e Aeronáutica. O Corpo Militar é julgado por essa justiça aqui. Tá bem? Como tem sempre que existir o duplo grau de jurisdição, nós precisaremos também ter duas chances de ter uma decisão em cada um desses. Reparem que na Justiça do Trabalho existem os tribunais regionais do trabalho, que também trabalham lá os desembargadores nesses tribunais. Então, se tem uma decisão aqui que você não concorda, você pode também requerer um recurso ordinário para que os tribunais regionais do trabalho eles julguem em segunda instância. A mesma coisa acontece na Justiça Eleitoral. A Justiça Militar Federal não tem essa segunda instância, ela vai direto lá para cima. Por quê? Porque da mesma forma como a Justiça Comum também tem um superior tribunal que defende as questões de legalidade, a fiel aplicação da lei, essas justiças especiais também têm os seus tribunais superiores. É o Tribunal Superior do Trabalho, que defende a fiel aplicação da lei do trabalho, é o Tribunal Superior Eleitoral, que defende a fiel aplicação da Justiça Eleitoral, das leis eleitorais, e o Superior Tribunal Militar, que acaba servindo também como segunda instância para a Justiça Militar Federal. Beleza? Bem, aqui a gente viu a Justiça Comum, vimos a Justiça Especial,
e você deve estar sentindo falta do principal dos tribunais do Brasil. Esse tribunal ele é chamado de Supremo Tribunal Federal. Nele também trabalham lá os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal ele é o chamado guardião da Constituição. Se esses tribunais superiores aqui, ó, eles são os guardiões da legalidade, da fiel aplicação da lei, o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Então, se algum desses tribunais aqui, ó, ou da Justiça de primeira instância, proferirem decisões ou fizerem algumas coisas que contrariem a Constituição, quem deve defender a fiel aplicação da Constituição é sempre o Supremo Tribunal Federal, a nossa Corte Constitucional. Aí, essa é a estrutura do judiciário brasileiro. Depois a gente entra em mais detalhes, mas aqui eu acho que vocês conseguiram ter uma visão bem ampla, tá bom? É isso, queridos. Um beijo para vocês, uma boa semana.